Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Horas. As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 6, na Rádio Observador. Luís Neves não entregou ao Tribunal Constitucional as declarações de património, rendimentos e interesses durante os períodos em que exerceu funções como Diretor Nacional da Polícia Judiciária, nem em 2018, nem quando foi reconduzido no cargo em 2021. A informação foi avançada pela TVI, CNN Portugal e pelo jornal Nascer do Sol, aos quais o Tribunal Constitucional confirmou a ausência de qualquer declaração com o nome do atual Ministro da Administração Interna entre 2018 e 2024. Na altura, a legislação obrigava os titulares de altos cargos públicos a apresentarem essas informações por motivos de transparência e eventual fiscalização. Em 2024 entrou em funções a Entidade para a Transparência, pelo que nesse ano e no ano passado Luís Neves já entregou a declaração. Sobre a Operação Pacoba, Luís Neves é agora o foco de investigação aberta pela PJ às circunstâncias em torno da movimentação do atrelado, em causa a movimentação desde o Parque da Autoridade Marítima Nacional, no Seixal, para as instalações da empresa do amigo de Luís Neves, em Barcelos. Em causa estão indícios da alegada prática dos crimes de descaminho e abuso de poder. O Expresso avança que não consta no processo qualquer registro da movimentação do atrelado, tal como vários advogados do processo já tinham declarado ao Observador. A PJ não encontrou qualquer ordem para a deslocação do atrelado, apreendido, que está no centro do caso. Ainda sobre esta polémica, ontem aos jornalistas, o Ministro da Administração Interna garantiu sentir-se legitimado para continuar a desempenhar as mesmas funções. O Secretário-Geral do PS considera que a democracia exige coragem para decidir. O Partido Socialista organizou ontem uma sessão evocativa dos 50 anos da tomada de posse do primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares. Num discurso, José Luís Carneiro tirou lições do que foi feito durante o primeiro governo. Tudo isto foi feito sem maioria absoluta, o que exigiu diálogo, respeito pelas instituições e com um profundo sentido de responsabilidade democrática. Essa é, talvez, uma das suas maiores lições. A democracia não se afirma pela imposição, mas pela capacidade de construir consensos. José Luís Carneiro, que apresentou a visão que tem da atual democracia portuguesa. Hoje, como então, a democracia enfrenta desafios. A desconfiança nas instituições, a polarização, a atomização das sociedades e dos indivíduos e os discursos populistas, a tentação de soluções simplistas para problemas complexos. Também o presidente do Partido Socialista discursou. Carlos César pediu confiança no país e defendeu o diálogo entre os vários partidos. Mesmo nos tempos que vivemos, seja no plano europeu ou no plano internacional, seja face à avaliação que por estes dias fazemos do atual Governo da República, incluindo as complicações que têm envolvido as figuras e os mandatos do Primeiro-Ministro, do Ministro da Presidência, da Ministra da Saúde, ou da Ministra do Trabalho, do Ministro da Educação ou do Ministro da Administração Interna e por aí adiante, sejam quais forem as contrariedades conjunturais, a verdade é que nós devemos continuar a confiar nas capacidades e nos destinos do nosso país. Presidente e secretário-geral do PS na sede do partido em Lisboa, no âmbito dos 50 anos da tomada de posse do primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares. Na saúde, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Norte registrou uma falha no sistema informático durante a última noite, o que levou a que pelo menos 50 ocorrências tenham ficado por ser atendidas no momento. A informação é do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. A agência Lusa, o presidente Rui Lázaro, revela que o CODU do Norte ficou
ficou sem sistema entre as 7 da tarde e as 9 da noite, mas a essa hora o atendimento só retomou a meio gás por medo de sobrecarga do sistema. O presidente do sindicato sublinha que durante estas 2 horas, pelo menos 50 ocorrências tiveram por ser acionadas. O INEM confirma a informação, diz que o problema esteve relacionado com uma atualização de um sistema de cibersegurança alheio aos sistemas do INEM. Numa nota enviada à agência Lusa, é sublinhado que a origem da ocorrência encontra-se ainda em fase de apuramento. O INEM garante que não houve impactos na resposta prestada aos cidadãos, uma vez que as chamadas de emergência foram atendidas por outros centros de orientação de doentes urgentes do país. A Polícia Judiciária está a investigar a morte de uma criança de 1 ano que ficou esquecida durante várias horas dentro de uma viatura que a deveria ter levado para a escola. O alerta foi dado perto das 4 da tarde, quando a criança estava já há várias horas na carrinha, num dia de bastante calor. A criança de 1 ano e meio terá sido recolhida de manhã por uma viatura que a ia transportar para o colégio na zona do Pragal, mas acabou por ficar esquecida no interior da carrinha, que foi estacionada junto a outro polo do colégio a mais de 1 quilómetro. É o que nos explica o jornalista do Observador, Pedro Rainho, que esteve em Almada a acompanhar o caso. Como era habitual, todas as manhãs os pais prepararam a criança para ir para a escola, entregaram-na à porta do prédio a uma funcionária do colégio. Isso era absolutamente habitual, acontecia várias vezes por semana. O problema foi quando a funcionária, em vez de dirigir para a creche, para o tal edifício que fica a 1,5 km de distância de onde nos encontramos, veio para aqui, para o número 56 da Avenida Cristo Rei. E depois, enfim, o dia decorreu e só à meia da tarde, cerca das 16 horas, ao que foi possível perceber, quando a mãe ia recolher a criança depois do dia de trabalho, houve um período de desorientação. Nenhum dos funcionários da creche sabia onde estava a criança e foi nesse momento que uma funcionária, já neste edifício, acorreu à tal carrinha, um SUV, e se apercebeu de que a criança estava inanimada na cadeirinha onde tinha sido transportada ao início da manhã. Enfim, ainda houve manobras de reanimação, já não foi possível reverter o estado em que a menina se encontrava e o óbito foi declarado neste mesmo local. O jornalista do Observador, Pedro Rainho, esteve em Almada a acompanhar os desenvolvimentos deste caso. Uma criança de 1 ano e meio ficou esquecida durante várias horas dentro de uma carrinha que a deveria ter levado para a escola e acabou por morrer no local. Termina hoje a segunda fase dos exames nacionais com as provas de desenho A, Física, Química A, Geografia e Inglês. Física, Química e Geografia, que foram 2 das 4 disciplinas em que o Júri Nacional de Exames identificou erros na parametrização das matrizes de classificação da primeira fase, o que obrigou à reclassificação de milhares de provas após a divulgação das pautas. Além da segunda fase, os alunos do ensino secundário terão mais uma oportunidade para melhorar os resultados nos exames nacionais durante a época especial que vai decorrer de 3 a 8 de setembro, isto devido aos problemas que surgiram com o processo de digitalização dos exames da primeira fase. No futebol, o Benfica está em desvantagem ao cabo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Os encarnados saíram derrotados do encontro com o St. Gallen na Suíça por 2-1. Rafa marcou o único gol das Águias. Aliou Baldé e Tom Gall marcaram para a formação helvética. Demasiados erros da equipa benfiquista ditaram uma estreia com o pé esquerdo da equipa de Marco Silva. O técnico lamenta o resultado e a exibição. Não jogámos ao nível que podemos, independentemente das condicionantes e do momento da pré-temporada. Tudo aquilo que falámos antes, já tinha dito ontem que não serviria desculpa e não é hoje que vai servir desculpa. Mas não jogámos ao nível que temos que jogar para dominar jogos, com bola, muitas perdas de bola, praticamente a querer fazer tudo a correr, não ter pausa nenhuma no jogo, e torna um jogo mesmo com o adversário que com bola não nos criou muitos problemas, mas permitimos não sei quantas transições ao adversário a todo momento, porque perdíamos a bola muito fácil, tornarmos capazes de tomar as decisões que cada momento do jogo nos estava a pedir, e daí o jogo ter completamente partido em muitos momentos. Marco Silva no rescaldo do Benfica 1 a St. Gallen 2 foi a estreia do técnico encarnado como treinador do Benfica. A segunda mão joga-se na próxima quinta-feira, dia 30 de julho, no Estádio da Luz. Fica por aqui este jornal. A informação regressa com a síntese das 6h30. Até já.